ler aí o capítulo 17, versículo 1. E depois nós vamos ler o 19, amém? Obrigado. 1 Reis 17, versículo de número 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Capítulo 19, versículo 19. Capítulo 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Amém? Vamos orar. Que você ore para que essa palavra de alguma forma sobrenatural possa invadir os nossos corações. Amém? E que a verdade do Senhor, que é o melhor que nós precisamos, possa vir sobre nós, porque é a única forma de nós sermos libertos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa palavra diante do Senhor, ó Deus. Eu peço que o Senhor, ó Deus, use a minha vida como instrumento do Senhor. O Senhor já falou muito comigo através dela, mas eu te peço, ó Deus, que fale mais ainda e também fale com a sua igreja, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ouvi-la de uma forma diferente, com o nosso coração, os nossos olhos, nossos ouvidos, ó Pai, e sejam totalmente abertos, Senhor, a tudo que o Senhor tem para entregar essa noite. Em nome de Jesus, que o Senhor tire de nós, ó Pai, tudo aquilo que queira bloquear o nosso entendimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim como o Senhor fez com aquela mulher que estava ali, ó Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a mulher de Tiatira, ó Pai, chamada Lídia, o Senhor diz em sua palavra que o Senhor lhe abriu o entendimento, e ela entendeu tudo que os seus discípulos ministravam naquele lugar, a ponto deles serem constrangidos por ela, entrarem na sua casa, e ela se converter, a sua família, e todos foram batizados, ó Pai, porque aquela verdade libertou aquelas vidas. Que assim seja conosco essas noites, ó Pai. Traga a verdade, ó Pai, de uma maneira simples, ó Pai, sobre as nossas vidas, e nos transforma, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que essa palavra entre dentro do nosso lar, ó Pai, possa transformar a nossa casa, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Podem se assentar. Irmãos, eu não sei vocês, mas enquanto eu estava no último momento que eu estava lendo aqui essa palavra, que foi essa tarde, eu fiquei pensando assim, dos dois profetas, né, Elias e Eliseu, qual é o mais lembrado hoje em dia, né? Eu não sei para você, mas eu tenho a impressão que é muito mais falado do Elias do que do Eliseu. É, Eliseu? É muito mais falado do Elias do que do Eliseu. Pelo menos eu tenho notado isso, né? Inclusive eu mesmo falo mais do Elias do que do Eliseu. Talvez porque Elias aparece no Novo Testamento, né? Também ali no monte da transfiguração, né? Com o próprio Senhor. Pode ser que sim. Mas eu na minha busca ali essa tarde, o que veio ao meu coração de que Elias era mais lembrado por causa da sua intenção, né? Da sua ousadia, né? da sua forma intensa de fazer as coisas. Elias não era uma pessoa normal, rotineira, como a maioria das pessoas. Elias era uma pessoa que ele era muito intenso. A forma dele falar, ministrar, confrontar era muito diferente. Então eu fiquei pensando assim, Senhor, por que eu mesmo lembro mais de Elias do que de Eliseu? E eu entendi que a forma de Elias tratar era muito mais marcante do que a forma de Eliseu tratar as coisas. E os dois foram instrumentos muito usados pelo Senhor, instrumentos usadíssimos por Deus. Inclusive a palavra vai dizer, né, vai mostrar ali a quantidade de milagres que Elias fez, a quantidade de milagres que Eliseu fez.
e até os estudiosos trazem aí falando que ele realmente recebeu o dobro daquele que ele pediu para Elias, né? Pois Elias, ele fez 7 milagres, Eliseu fez 14 milagres, e um dele ele fez até quando já estava morto, com seus ossos dentro de um buraco, e aí o morto caiu ali dentro, ao encostar no osso, levantou ressuscitado, ali como se fosse para completar aquilo que ele pediu para o Senhor. Então são duas pessoas que foram realmente instrumentos de Deus, que marcaram aquela geração, viveram num tempo de um rei terrível, que foi o rei Acabe, e eles pegaram ali aquele processo, aquele meio ali. O rei Josafá também, um rei muito abençoado e muito usado pelo Senhor, um rei que temia o Senhor e queria buscar a Deus de uma maneira sábia e correta, né? Ele não aceitava ir para a guerra sem que um profeta do Senhor falasse com eles ou trouxesse uma direção. Então ele viveu num tempo ali muito marcado, né? Quantos não já ouviram falar sobre o rei Acabe, irmão? Já ouviram falar? Acabe e Jezabel, né? Um rei terrível, uma mulher pior ainda, né? Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher, ela não era ali de Israel, né? Inclusive ela não era de lá, ela era provavelmente lá de Fenícia, né? Sírio Fenício. Ela não era daquele povo, então ela trouxe inclusive as adorações de onde ela morava, de onde ela participava. Ela trouxe esses deuses, né? Inclusive Deus Baal, para ser adorador naquele lugar. E eles adoravam também Azerá, que fala ali naquela passagem quando Elias sobe no monte para poder ali como fala quando a pessoa chama para o racha, né? Quando a criança intimou, né? Nem intimou que fala, irmão, é outro jeito. Nem intimou, né? Provocou, que não é uma competição, irmãos. Ele desafiou. Tá vendo? Tantas palavras e não vem a certa, né? Desafiou os profetas de Baal e os profetas da mesa de Jezabel, que eram os profetas de Azerá, que eram 400 profetas mais 450, então 850 profetas ali. E o Elias manda descer aquele fogo dos céus. Então assim, quantos de nós não lembramos disso, né? Tem louvor que fala sobre isso, né? O louvor do Thales Roberto, que ele fala: este é que é Deus, aquele que o fogo descer do céu vai declarar: este é que é Deus. Então foi o Deus de Elias que fez isso. Então um homem ali que marcou muito, né? Esse tempo que ele viveu. Então nós sabemos dessa história, né? E eu estava estudando sobre isso já há um tempo, deve ter por volta aí de umas 3 semanas que eu estou aí estudando um pouco sobre Elias, sobre Eliseus, sobre as suas diferenças, né? Porque eu tinha no meu coração assim: poxa vida, Elias não terminou aquilo que ele devia ter terminado. Isso é que estava no meu coração o tempo todo. Eu acho que eu já falei até este púlpito. Porque ele chega ali e ele fala para o Senhor: não quero mais. O Senhor fala: tá bom, você não quer, mas alguém tem que continuar. Então você vai lá e unge Eliseu. Mas ele falou para ele: você vai ungir primeiro alguém para ser o rei da Síria, você vai ungir Jeú para ser o rei de Israel, e unge Eliseu para ser profeta no seu lugar. Parece que ele deixa os outros de lado e vai ungir Eliseu, porque ele queria resolver o problema dele. Então eu olhava para ele assim, eu falava: meu, Elias não terminou aquilo que ele foi chamado. Mas o Senhor ama Elias, porque ele apareceu no monte da transfiguração. Por quê? Será que ele foi aprovado? O que vocês acham? O cara apareceu no monte da transfiguração junto com Moisés. E às vezes a gente quer ficar julgando, né, a forma. E eu julgava, eu falava assim: poxa vida, Elias não terminou o negócio, teve que chamar Eliseu para terminar. Mas assim, meus irmãos, o que a gente tem que avaliar eu ao preparar essa palavra, que é o ser direcionado para trazer esse estudo, o que eu comecei a meditar? Que cada um de nós temos uma forma de agir. Cada um de nós temos uma personalidade. E eu estava estudando esse estudo, né? E estudando sobre essas pessoas, e eu comecei a avaliar e falar: nossa, mas parece que o Elias é a minha esposa e Eliseu sou eu. Nem falei para ela isso, porque eu preparo as palavras e não falo para a esposa que eu estou preparando, né? Ela sabe que eu estou preparando, mas não fico falando, até para Deus poder usar aqui o momento, né? E eu comecei a meditar nessa palavra e ler, e eu falei: não, quanto mais eu lia, mais eu falava: oxe, a Alessandra parece o Elias e eu pareço o Eliseu. E eu comecei a estudar em cima disso, comecei a meditar. E aí eu comecei a ampliar um pouco mais. As pessoas que estão próximos de nós. Irmãos, cada um tem um jeito. Cada um tem uma maneira, né? Você vai no Jair, você tem um jeito de ser. Você vai no Play, ele tem outro jeito de ser. Você vai no Anderson, tem outro jeito. Cada um de nós temos um jeito de ser. Agora o que nós precisamos avaliar essas pessoas estão nos levando a viver a verdade? Essas pessoas com o jeito delas estão nos direcionando para o centro da vontade de Deus? Essas pessoas com o jeito delas estão nos amando ao ponto de nos corrigir, nos direcionar e nos mostrar qual o caminho do Senhor para as nossas vidas? É isso que nós precisamos entender. Essa pessoa pode ter o jeito que for. Pode ser calma, pode ser estressada, ela pode ser uma pessoa que tenha timidez, ela pode ser uma pessoa que seja ousada. Mas como que ela está agindo para as nossas vidas? Está nos levando para mais perto de Deus ou para mais longe?
Está nos aproximando da verdade ou está trazendo mentira sobre nós? Está agindo com autoridade humana ou com autoridade de Deus sobre nós? O que está acontecendo? Como que essa pessoa está sendo usada? Então eu comecei a avaliar e perceber que todos nós somos muito diferentes. Todos nós. Fala para quem está perto de você aí: você não é igual a eu. E fala para essa pessoa: e tem um propósito para isso. Tem um propósito, tem um porquê de você ser dessa maneira. Existe um motivo do Senhor para você ser assim. Porque para algumas pessoas vai precisar de pessoas como Elias. Para um rei como Acabe, se não fosse igual a Elias, não ia dar certo. Com uma rainha como Jezabel, se fosse como Elias, se não fosse como Elias, não ia dar certo. Agora tem situações que tem que ter alguém como Eliseu para tratar as coisas, amém? Então nós precisamos avaliar isso. Então nós vamos trazer aqui essas características dessas pessoas, para que nós possamos entender melhor os nossos irmãos e inclusive entender melhor as nossas vidas. Porque quantos não já pensou em desistir porque falou assim: as pessoas não me entendem? Já ou não, irmãos? Alguém já pensou em desistir porque falou assim: não estão me entendendo, eu não estou conseguindo me expressar da maneira correta? Quantas pessoas pensaram em parar por causa disso? E nós precisamos pensar o seguinte: você tem um jeito especial que Deus te deu para que você instrua pessoas, para que você leve pessoas para o centro da vontade de Deus, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então aqui, olhando aqui essas duas vidas, nós vamos falar sobre isso, né? Que eu creio, né, que não só as diferenças deles, mas algumas coisas que eles viveram vai trazer muito ensinamento para as nossas vidas, pois eles passaram por situações que, se fosse hoje nos nossos dias, talvez nós íamos agir como aquelas pessoas. E se nós soubermos como elas agiram, nós vamos tentar agir de uma maneira diferente, uma maneira melhor. Porque eu vejo ali situações que eu penso assim: como que a pessoa teve essa atitude? Tanto tempo com o profeta, vendo tanta coisa, como que ele agiu dessa maneira? Então a gente precisa aprender com isso também, amém? Mas nós vamos falar principalmente aqui sobre a diferença desses dois, amém, irmãos? Então glória a Deus, vamos lá. Elias era tão próximo de Deus e da sua vontade, que ele aparece no Monte da Transfiguração juntamente com Moisés e Jesus. Ele era tão próximo da vontade de Deus, que o Senhor traz ele, inclusive uma linguagem, quando a gente vai ler a Bíblia, dá a impressão que quem falou para Jesus como seria a sua morte foi Elias e Moisés. Até aquele momento Jesus estava falando que ele ia entregar a vida por nós, que ia ter uma entrega, que ele ia se dar pela nossa vida, mas ele não fala detalhes. Mas a partir do momento da transfiguração para frente, ele fica aflito, ele fica angustiado, ele começa a pensar mais naquela morte, a ponto de, quando ele sobe no Getsemane para orar, ele fala: Senhor, né? Porque ele veio, vou fazer a vontade do Senhor, mas como homem ele não sabia os detalhes. E diz um dos evangelhos, se você for procurar, em um deles vai estar escrito: e falavam com Jesus a respeito da sua morte. Então Elias e Moisés falavam com Jesus a respeito da sua morte. Aí a partir daquele momento você percebe que o clima muda, as coisas mudam, a ponto dele estar no monte orando, e ele fala: Senhor, se possível, eu fico interpretando do meu jeito, sabe? Se possível, Senhor, essa loucura que Moisés e Elias falou, se possível, tira de mim, Senhor, eu não quero passar por isso não. Mas aí ele olha para nós e pensa na vontade de Deus, que é soberana, e ele fala: Senhor, mas todavia seja feita a sua vontade. E aí ele vai e se entrega na cruz por nós, amém? Então, se Elias estava ali, irmãos, ele foi um homem aprovado pelo Senhor, amém? Ele foi do jeito dele, da maneira dele, mas foi aprovado pelo Senhor. E as diferenças entre esses dois profetas, né? Elias era mais solitário, intenso e confrontador. Talvez você se enquadre nisso. Uma pessoa que talvez seja mais solitário, talvez intenso, talvez confrontador, talvez se isole mais, talvez se esconda mais. Talvez quando as coisas aconteçam você prefira sumir, ninguém te vê, né? Tem gente que é dessa maneira, que age desse jeito, né? Então, a primeira aparição dele, que nós lemos aqui em 1 Reis 17, ele aparece do nada. Um morador ali, o Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: não fala quem o cara é filho, quem é a família dele, quem é a esposa, de onde vem, quem são os amigos. Não tem história, irmãos. O rapaz apareceu do nada. De repente surgiu esse profeta. Não dá nem para saber quem é o pai e a mãe desse camarada. Não tem história, não aparece genealogia sobre ele, mas ele surge. E qual a característica? Elias aparece de forma repentina, né? Sem apresentação nenhuma familiar, já confrontando o rei. Primeira aparição dele, já confrontando Acabe. É a primeira coisa que ele faz. Então é um homem que tem uma característica forte, amém? Ele chega confrontando o rei, né? E o que isso mostra para nós? Que era um ministério duro, direto, perfil de confronto, pouca ênfase em vínculos sociais. Não tinha muitas amizades. Você não vai ver Elias cercado de pessoas.
Você não vai ver Elias com um monte de amigos profetas sentados aos seus pés, aprendendo. Você vai ver Elias sempre aparecendo para trazer algum confronto, para trazer alguma direção do Senhor, ou para acusar alguma coisa que o povo estava vivendo. E poucas vezes você vai ver ele, por exemplo, com a viúva de Sarepta, por exemplo, com Eliseu. Poucas vezes nós vamos ver isso, mas ele aparece confrontando as pessoas, né? Ele tinha uma vida marcada por isolamento, dependência total de Deus, irmãos. Elias era dessa maneira, assim como nós muitas vezes pode ter no nosso meio. Eu não sou assim, irmãos. Eu não sou igual a Elias, eu não consigo me ver como Elias, isolado, longe de todo mundo. Eu não sou desse jeito, mas tem gente que é assim, que é dessa maneira, que prefere viver desse jeito. Já o Eliseu, como ele que era? Mais relacional, tinha acesso às pessoas. Ele vivia próximo de todo mundo. Era um cara acessível, podia qualquer pessoa chegar nele a qualquer hora. Ô, posso falar com você? Posso trocar uma ideia contigo? Pode. Se fosse hoje em dia, mandava um zap para ele, ele abria na hora. Agora Elias não, Elias ia ser daquelas pessoas que o zap fica lá um mês, uma semana. De repente a pessoa fala: eu estava aqui revisando e achei sua mensagem. O que era? Era importante? Elias é desse, irmãos. Eliseu não, Eliseu já é mais próximo, amém? Ai, sou assim mesmo, né? E o chamado dele como é que foi? Nós vimos aqui no capítulo 19. Já deixa o texto bem claro. Elias encontrou Eliseu, filho de Safate. Então já mostra, o cara tem uma família, tem uma história. Estava trabalhando ali junto com 12 juntas de boi. Tinha dele mais 11 pelo menos, junto com pessoas trabalhando. O cara é chamado e ele fala para ele: deixa primeiro ir beijar meu pai e minha mãe. Tinha bom relacionamento com a família. O beijar aqui não era só ir se despedir, era literalmente dar um beijo nos pais. Despedida, sabe? Beijo de amor, de carinho nos pais. Tem gente hoje que não abraça o pai, quanto mais dá um beijo. Ele tinha relacionamento com seus pais. E ele deixa claro que não é só o pai, meu pai e minha mãe. Amém, irmãos? Fala sobre isso. E o texto vai dizer que depois ele volta, e aí ele pega os aparelhos de boi, e ele destrói tudo ali, cozinha a carne, e fez um churrasco. Vamos fazer um churrasco aqui, vamos despedir. Nunca mais eu vou trabalhar com isso, né? Nunca mais eu quero fazer isso que eu estou fazendo. Agora eu vou cumprir o meu chamado com Elias. Então ele tinha tanto relacionamento com as pessoas que até na sua despedida ele fez uma festa. É minha interpretação, tá, irmãos? Não está escrito aqui. Você não vai achar lá, dizendo lá que do capítulo 19 que Eliseu fez uma festa ao se despedir. Mas eu estou interpretando o texto. Lembra que eu falo para vocês? Eu gosto de pegar o texto e tentar ver o que aconteceu a mais ali dentro daquela história. Então eu imagino ele assim: povo, chega aí. Pessoal, vocês dos outros 11 aí, vem aqui. Eu não vou fazer mais parte disso. Fui chamado agora para uma obra, mas é o seguinte: eu não quero nunca mais voltar. Se eu deixar meus boi vivos, qualquer aperto que tiver eu vou querer voltar para cá. Então eu vou matar eles aqui agora, vou fazer uma carne para nós aqui, vamos fazer uma festa aqui de despedida. E se despediu deles. É a minha versão da Bíblia aí, tá bom? Do capítulo 19, né? Amém, irmãos? Tudo bem? Então nós percebemos aqui, irmãos, que ele tinha relacionamento. Era uma pessoa que tinha relacionamento com as pessoas. Amém? Amém, igreja? Eliseu tinha família, trabalho, estrutura social antes do ministério. Ele tinha isso, ele tinha uma estrutura. Ele tinha família, ele tinha trabalho, ele tinha relacionamento com as pessoas, né? Isso mostra para nós, irmãos, que era um homem inserido na sociedade, mais próximo das pessoas. O ministério dele não era isolado, era um ministério que envolvia as pessoas. O perfil dele era pastoral e relacional. Então ele tinha que estar perto das pessoas. O perfil de Eliseu era pastoral, de cuidado. Nós vamos ver em alguns textos que eles têm fome. Faz um caldo aí. O caldo tá ruim, parece que tem morte na panela. Vamos restaurar o caldo para que comam. Tem 100 profetas aqui, dê pão para eles. O pão não dá para todo mundo, vamos multiplicar o pão para que eles sejam cuidados. Então um pastor que queria cuidar das pessoas, amém? Esse é o Eliseu. Eu acredito, irmãos, que vocês vão enxergar Elias e Eliseu de uma maneira diferente hoje em diante, porque eu enxerguei eles diferente. Eu tinha uma impressão sobre eles e passei a ter outra. E eu quero que Deus traga isso para vocês também, para que você também se enxergue de uma maneira diferente. Se você tiver o perfil de Eliseu, você se enxergue melhor. Se você tiver o perfil de Elias, que você também se enxergue melhor. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Diferença deles no relacionamento com as pessoas, né? Elias frequentemente se isolava. Era frequente. Abra sua Bíblia em 1 Reis 17:3. Não só ele se isolava, como o próprio Deus sabia que ele gostava disso e já mandava ele se isolar. 1 Reis 17:3 fala assim, ó: retira-te daqui e vai para o lado oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Foi se isolar. 1 Reis 19:4.
essas personalidades que são mais parecidas com Elias, mais parecidas com Eliseu, elas têm uma característica. Por exemplo, se você olhar para a sua vida e pensar que você nunca falou assim: não vale a pena fazer tudo isso, estou sofrendo demais. Perfil de Elias. Senhor, tira minha vida, para que eu estou aqui? Perfil de Elias. Os perfil de Eliseu, ele não pensa em desistir, ele não pensa em pedir a morte. Ele não faz isso. Mas é só perfis diferentes, amém? Tem gente no nosso meio, tem que já pediu: Senhor, não vale a pena, não quero mais. Igual Eliseu, né? Só sobrou eu, não tem mais ninguém lá, só eu para servir o Senhor. Quantos de nós às vezes já falou isso? Senhor, só eu estou fazendo. E às vezes o Senhor tem que pegar nosso ombro assim, dar uma chacoalhada: ei, eu guardei 7.000 que não se prostraram, não tem só você não. É que às vezes a gente olha só para nós, mas tem mais pessoas, amém? Que o Senhor guarda, amém, irmãos? Então no 19:4 diz ali no texto o seguinte: ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Ele se isolava, ele tinha medo, ele queria ficar sozinho, ele não aguentava aquela pressão após as coisas acontecerem, amém, irmãos? Ele era desse jeito, amém? Aleluia. Elias muitas vezes ele se retirava, fugia, ficava sozinho, tinha períodos profundos de esgotamento emocional, irmãos. Ele tinha um período profundo. Inclusive, dizem os estudiosos que quando ele está naquela caverna, ele está em depressão profunda, porque o sentimento que ele tinha, inclusive de pedir a morte, é alguém que está numa depressão muito profunda. Ele era ele ficava tão longe das pessoas, que certa vez, eu não lembro aqui na parte do capítulo, mas se você for folhear aí, entre o 17 e o 20 aí, você vai perceber que uma hora está tão seco o lugar, que o Acabe, ele pega um cara chamado Obadias, que era um homem temente ao Senhor, e ele fala para ele assim: vamos sair, você vai para um lado, eu vou para o outro, para a gente procurar água para os animais, para que pelo menos a gente não tenha que matar mais algumas mulas e alguns bichos aí, alguns cavalos. Vamos ver se a gente encontra água. Aí fomos para um lado, outro para o outro. O Obadias foi para um lado e encontrou Elias, depois de muito tempo que estava sem chuva, já perto dos 3 anos e meio. Aí ele encontra o Elias, aí ele fala: é o Senhor Elias? Ele fala: sim, sou eu. Aí ele fala para ele assim: fala para Acabe que vou me apresentar para ele hoje. Aí o Obadias, sabendo que Elias é daquele que foge e some do nada, falou: meu senhor, não faça tal coisa comigo. O meu senhor Acabe foi em várias nações, em vários povos procurar por você, e todo lugar que ele estava lá, ele fazia os povos prometer, jurar que você não estava lá, porque se você estivesse por ali e ele não encontrasse, ele matava todo mundo. E ele fala: calma, hoje eu me apresentarei perante Acabe, fala para ele que vou me apresentar. Aí ele vai e fala para Acabe, ele se apresenta. Então assim, era a rotina dele sumir, era a rotina do Elias não estar próximo. O próprio Obadias, que era um cara temente a Deus, que inclusive cuidou dos profetas, que a palavra do Senhor vai dizer que a Jezabel começou a matar todos os profetas, e o Obadias pegou 100 profetas, guardou 50 numa caverna, 50 em outra, em um tempo de seca, e ele ia lá, levava água e comida para esses 100 profetas. Para alimentar um já era difícil, irmãos. Imagina ele que alimentou 100. Então era um homem temente ao Senhor. Ele era uma pessoa conhecedora de profetas. Então ele sabia quem era Elias. Então ele era um homem temente e falou: Elias, se você ficar com esse sumiço seu, eu chego com essa história lá, esse cara me mata. Amém? Então a gente percebe que o Elias realmente se isolava, amém, irmãos? Fugia, ficava sozinho, ele era desse jeito. Ele aparece no deserto, nas cavernas, junto ao ribeiro, no monte. Seu ministério tinha forte marca de separação. O Elias era assim, separado, na dele, escondido, amém? E Eliseu, como é que era? Vivia cercado de pessoas, irmãos. Segundo Reis 4:38, abra sua Bíblia aí. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38. Diz assim, ó: voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome na terra, e os filhos dos profetas estavam assentados diante dele. Irmãos, estava a roda ali sentada diante do Eliseu, todos juntos. Então Eliseu era dessa maneira, ele vivia cercado de pessoas. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 1. Segundo Reis 6. Amém? Olha que maravilha, esse aqui vamos ler até uns versículos a mais, ó. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo, morava com ele, irmãos.
Os profetas moravam com o profeta. Aliás, ficou engraçado essa, né? Os alunos de profeta moravam com o professor profeta. Moravam na mesma casa. E ele fala para ele assim, ó: o lugar que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide, tipo assim, podem ir. Mas eles ficaram insistindo: vai com a gente. Não queremos ir sozinho. O que ele faz? Ele vai até o rio, irmãos, até o Jordão, para pegar a árvore com eles lá, para pegar as madeiras, para construir. Então era o homem que estava próximo, amém? Elias não ia de jeito nenhum. Não, primeiro que eu não vou morar com vocês. Vai lá vocês e constrói. Eu vou ficar isoladinho aqui na minha caverna, no meu buraco, no meu cantinho. Vai vocês lá e faz para vocês. Eu não quero. Eliseu não, estava no meio, inserido e junto, amém? Inclusive nessa história aqui, irmãos, não sei se o tema de você está assim, ó: Eliseu faz flutuar um machado. Tá aí, a maioria está assim, né? Essa história é muito interessante para nós, principalmente para crente que tem mania de pegar as coisas emprestadas, né? Crente tem essa mania de pegar emprestado. Não, empresta lá aquela sua ferramenta, empresta lá aquele negócio, né? Irmãos, pegou emprestado, a responsabilidade é maior do que se fosse seu. É maior ainda. Na verdade, quando você pegar algo emprestado, o ideal é você devolver melhor do que você pegou. Pegou sujo, limpa e devolve, né? Pegou sem combustível, enche o tanque e devolve. Pegou sujo, lava, né? Tem que ser dessa maneira. Os camaradas pegou o machado emprestado para poder procurar a árvore lá no Jordão. Quando ele deu a machadada, o machado saiu da madeira. Era um homem responsável, eu entendo, aquele lá. Porque ele falou assim: ai meu senhor, gritou para Eliseu. Aí olharam para ele, ele falou assim: o machado era emprestado. Porque o machado, diz o texto, porque o machado era emprestado. Então ele ficou desesperado: se fosse dele, deixa aí. Mas era emprestado, eu tenho que devolver. Aí o Eliseu irmãos, teve que fazer um milagre para mostrar a responsabilidade do crente para devolver as coisas. Fez um milagre na Bíblia para mostrar que crente, quando pega emprestado, tem que devolver. Então ele pega, estende a madeira aí. Ele estendeu a madeira, o machado saiu da água, encaixou na madeira e está restaurado. Amém? É engraçado, mas é verdade, irmãos. Amém? Tem muitas verdades na Bíblia nesses meios engraçados. Nós precisamos aprender com isso. Amém? Continuando aqui então, ele foi junto com eles pegar madeira, coisa que Elias não fazia, né? Não faria. Amém, irmãos? Glória a Deus. Continuando, ele caminhava com os discípulos, andava com eles, convivia com a comunidade, aconselhava as famílias. Elias não era disso, não. Agora o Eliseu, ele aconselhava, estava junto, orientava as viúvas, orientava os profetas, dava uns toques para eles, né? Alguns profetas chegou nele e falou assim: tá sabendo que hoje o seu Senhor vai ser levado ao céu? Ele falou: tô sabendo, mas fica na sua aí, fica calminho. Aí ele chega no outro lado, falam de novo, ele: tô sabendo, mas fica na sua aí. Então ele era de boa, né? Ele conversava com todo mundo, estava ali no meio deles, orientava as pessoas, recebia visitas. Elias, você nem sabe de visita que ele recebeu. O Eliseu recebia. O Naamã vai até perto da casa dele, na frente da casa dele, que é o Naamã, que era o comandante do exército da Síria. Ele chega na frente da casa dele, ele pega, ele não sai, ele manda o servo dele lá dar um recado para ele, fala para ele se banhar no Rio Jordão. Mas ele não saiu, então ele tinha uma casa, tinha uma morada ali perto do rei. Amém? Ele frequentava a casa das pessoas, por exemplo, a sunamita. Ele está passando na cidade, lá em Sunem. Aí uma mulher que chamou de sunamita, porque ela é de Sunem, ela olha ele passar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí oferece pão, né? Acho que estava perto da casa do Joca. Aí o Joca: Rejane, vamos fazer um pãozinho aí que o profeta tá passando. Aí fez um pãozinho 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, viu que o negócio foi frequente, falou: vamos fazer um quarto para ele aqui em cima, porque essas viagens dele é cansativa. Fez um quarto, o cara morou lá, irmãos. Elias não moraria. O Eliseu morou na casa, no quarto, lá em cima, porque ele tinha relacionamento com as pessoas, amém? Tinha essa facilidade de relacionamento, amém, irmãos? Então o ministério dele era coletivo, né? Com muita gente. Diferença de amizades e companhias deles. Elias, ele não teve muito relacionamento, bem pouco, né? A Bíblia fala, não menciona esposa, filhos, pais, nada. Fala nada, irmãos. Não tem amigos íntimos, não tem relacionamentos próximos registrados. A única coisa que fala é que ele ficou um tempo na casa da viúva de Sarepta, porque Deus mandou, senão nem lá ele ia preferir ficar no riacho com os corvos trazendo. Só que acabou a água, Deus mandou ele para lá e ele foi. Mas senão não teria. Com Obadias, porque se encontrou ali só esse período. E com Eliseu, porque depois que ele ungiu, ele falou: tem que ficar com ele, porque senão ele não vai ficar no meu lugar. Só, irmãos, não tem relacionamento, não tem muita coisa. Mesmo assim, né, com essas 3 pessoas fazendo parte, a viúva, Obadias, Eliseu, ele era alguém solitário, isolado, irmãos, na dele, isoladinho, amém? E o Eliseu
Ele cultivava a convivência constante com as pessoas. Segundo Reis capítulo 4, que acontece muitas coisas ali. Conversa com a sunamita, então bate um papo com ela, conversa com ela, passa uma vez, passa duas, entra para comer. Elias nem entra para comer. Elias ia pedir para servir lá fora, igual ele falou para a viúva de Sarepta: vai lá dentro, faz um bolo e traz aqui fora para mim. Você não vê ele falando: posso entrar lá para comer? Não, traz aqui fora, coloca aqui, eu não quero nem entrar lá. Só que como o Senhor direcionou ele a falar mais coisas, ele teve que viver um tempo com ela, né? Até que viesse chuva novamente sobre a terra. Mas ali na sunamita, o Eliseu passou uma vez, duas vezes, comia uma vez, comia duas, morou lá. Quantos anos morou lá? Irmão, sei lá, eu vou chutar para você que foi mais de 20 anos que esse cara morou lá naquele lugar. Porque se ele já passava um tempão, aí construiu o quarto, chamou para morar, então já é um tempo aí, né? Um período. Depois que ele está morando um tempão na casa, ele fala para Geazi: ela tem abençoado muito a gente, o que nós podemos fazer por ela? Chama ela lá. Aí chamou ela, ela vem. Aí ele fala para ela: você tem nos abençoado, quer que eu converse com o rei? Porque ele tinha acesso, Eliseu tinha acesso ao rei, tinha acesso aos governadores. Quer que eu fale com os príncipes dos povos? Ela fala assim: não, sua serva está em paz no meio do teu povo. Aí ela sai fora, vai embora. Ele continua ali, porque era um cara de relacionamento, não posso receber sem entregar. Então ele fala para Geazi: Geazi, o que a gente faz por ela? Aí ele falou assim: olha, Eliseu, ela não tem filho e o marido é velho. Aí ele fala: chama ela de novo. Aí chamou, ela parou na porta. Aí ele fala para ela: daqui 1 ano abraçarás e terás um filho. Aí ela já demonstrou que esse era o sentimento que ela tinha, o desejo, o anseio. Tanto que ela fala: por favor, não faça tal coisa. Não, tipo assim, não engane a sua serva, não me iluda com uma coisa dessa. Mas ela sai, daqui 1 ano, o que acontece? Tá com o bebê no colo, engravidou ali depois de uns 3 meses. E aí, depois de 1 ano, tá com o bebê no colo. E ele ficou lá, o período da gestação, o período que a criança nasceu. A criança cresceu, ele estava morando lá. Não sei quantos anos a criança tinha, mas vamos dizer que era adolescente aí, uns 13, 14, 15 anos. Foi lá não sei se é uma vinha que ele tinha lá. O pai do menino tá na vinha lá, tá na lavoura lá trabalhando. E o menino tá junto com ele. Com certeza não era um bebezinho, não era uma criancinha. E aí o menino começa a gritar que tá com dor de cabeça. Ai minha cabeça, ele pega e fala pro servo: leva pra mãe dele. É assim, os pais aí é assim, né? Doeu, leva pra mãe, parece que a mãe é que resolve as coisas, né? Leva pra mãe, porque lá naquela época a mãe só tinha tarefa da casa. Hoje é diferente, irmãos. Hoje tem mulher que trabalha mais que o homem, então não joga tudo pra mulher. Mas tudo bem, isso aí é um assunto para outra hora, né? Algum outro evento aí. Mas aí o que ele fala? Leva pra mãe. Chegou na mãe, ficou no colo da mãe. Ao meio-dia a criança morreu. O que ela faz? Vai atrás do Eliseu. Então, irmãos, nós percebemos que ele ficou muito tempo ali. E a história, irmãos, não é sobre isso. Mas ele foi lá, ela foi lá, falou para ele. Ele foi até a casa, ressuscitou o menino, entregou para ela. E continuaram ali. Então, quanto tempo ele conviveu com esse povo? Bastante, amém? Bastante tempo naquele lugar. Glória a Deus. Ele acompanhou reis também, né? Esteve junto com reis, aconselhou reis. O rei da Síria vinha combater o rei de Israel, armar ciladas. E o Eliseu falava antes para o rei de Israel: olha, se atenta aí, porque o rei da Síria vai armar cilada em tal lugar. Aí o rei de Israel mandava alguém lá verificar, realmente estava lá a cilada armada. Aí foi para outro lugar, a cilada armada. Foi para outro lugar, a cilada armada. A ponto do rei da Síria falar: deve ter algum soldado nosso aqui traindo a gente, porque toda vez que vai fazer alguma coisa eles estão sabendo. Aí que eles falaram: não, é que lá tem um profeta de Deus, que ele sabe até o que você está falando na sua cama quando você está deitado sozinho. Ele sabe das coisas que ninguém sabe. Aí ele pega e fala: vamos lá então atrás desse camarada, vamos pegar ele, vamos pegar esse cara aí, vamos matar ele, dar um jeito para resolver isso. Depois nós vamos chegar nessa parte, amém, irmãos? Glória a Deus. Então ele era o cara que tinha relacionamento com os reis, participava da vida cotidiana do povo, amém? Eliseu parece emocionalmente mais acessível, socialmente mais presente. É isso que demonstra. E engraçado que a gente lembra mais de Elias do que de Eliseu, mas Eliseu era mais perto do povo. Outra diferença na forma de falar. Eles tinham diferença também. Elias falava com severidade profética, irmãos. 1 Reis 18, 21. 1 Reis 18, 21, ele chega neles, está ali os profetas de Baal, está o povo de Deus. Ele está para montar aquele altar e ele fala para eles o seguinte, ele fala essa frase aqui, ó. 18, 21. Perdão.
Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Tipo assim, vocês vão criar vergonha na cara, não? Vocês estão aí ora vocês servem a Deus, ora servem a Baal, ora está de um lado, ora está do outro. Decidam algo que vocês querem fazer. Então ele era um homem direto, ele falava na lata já. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada respondeu. Normalmente é assim, quando a pessoa impõe de uma vez, o povo fica na dele. Peraí, o que a gente faz agora? E isso estava acontecendo lá naquela época também, com o povo ali. Então ele era um cara que ele perguntava logo na lata, amém, irmãos? Se fosse Eliseu, como ele faria? Ô meus amigos, chega aqui. Olha, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz assim, é dessa maneira. Se você seguir esse rei, esse Baal, aí vai dar ruim para vocês. Então vamos seguir o Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós. Ia ser uma maneira diferente. Elias não, irmãos, Elias já era na lata, amém? Severo, né? Capítulo 21, versículo 19. 1 Reis 21, 19. Olha o que ele fala para Acabe. Ele fala para ele o seguinte, porque o Acabe era um cara meio estranho, né? Era o pior rei que já existiu. E era, como diria minha esposa aqui de cima, ela falava, era um bunda mole. Mas eu não falo isso, então eu não vou falar. Ela falaria, né? O cara queria a vinha de Nabote, que era do lado do palácio. Aí o rei queria essa vinha de qualquer jeito. Aí ele foi lá negociar com ele. Camarada, me vende essa vinha, me passa ela, eu te dou outra melhor, eu pago por ela, eu dou um jeito. E ele falou assim, não te darei nada que é a herança dos meus pais. O Nabote falou para ele. Aí ele pega, sai, triste, chateado, deita na sua cama, faz greve de fome. Não quer comer, não quer beber, fica lá empurrado, Elaine, no canto da parede. Não quis me dar aquela vinha. De repente chega a Jezabel. Jezabel chega. Ela vai dar comida para ele. O que aconteceu? O que você está aí chorando, triste, chateado? Aí ele fala para ela, o Nabote não quis me vender aquela vinha. Estou falando do meu jeito, tá, irmãos? Aí ela fala, é desse jeito que age um rei em Israel? Irmãos, a mulher era terrível. É desse jeito que se comporta? Você é rei deste lugar. Tipo assim, levanta aí que eu vou resolver o caso, já que você não resolve. Aí ela pega, manda carta lá pros nobres da cidade, pros líderes. Olha, ponha Nabote no meio do povo, num lugar de boa visualização, que todo mundo vê, de fácil acesso, que todo mundo sabe que está ali. E coloca 2 vadios perto dele e fala para dizerem que ele amaldiçoou Deus e o rei. Pronto. Aquela época era lei. Fez isso, apedrejado, mataram Nabote. Aí ela chega nele, recebe a notícia e fala, Acabe, pode ir lá tomar a vinha. O cidadão lá está morto. Aí ele levantou, foi lá e tomou posse. Irmãos, que homem é esse? Que rei é esse? Que chorava no canto da parede, fazia greve de fome porque alguém não quis passar para ele. Não digo que ele teria que matar, mas ele teria poder para negociar isso e não ficar chorando no canto da parede. E a mulher foi lá e resolveu. Quer dizer, ela quis resolver dessa maneira. Aí o que eles fizeram? Por ter matado ele, o que o Elias fez? Veio trazer a profecia para Acabe. Olha, você e Jezabel, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, vai lamber o de vocês. Não é uma palavra dura. Você não matou, agora você vai morrer também. Você não fez o mal com alguém, agora vamos fazer com você também. Então a palavra deles era desse jeito, dele era desse jeito, amém? Amém, igreja? Então a característica dele era forte, confrontadora, urgente, direta, intensa. Irmãos, eu sou assim, ó. Tem um negócio para resolver. Eu falo, na hora certa eu vou resolver. Eu sou desse jeito, eu tô aprendendo, é claro. A minha esposa, se falar para ela, tem um negócio para resolver. Já marcou o horário? Falou com ele? Mandou mensagem? Ligou? Não, calma, querida, calma, eu tô vendo. Não, já faz, vamos resolver logo. O Elias era assim também. Vamos resolver logo, já resolve. Já resolve o negócio. Então ele era uma pessoa, irmãos, que ele era desse jeito, irmãos. Amém? Perdi até aqui, ó. Característica, eu tô falando da fala, né, irmãos? Glória a Deus. Diferença do falar, né? Urgente, direto, intenso. E eu sou tipo Eliseu. Calma, na hora certa a gente vai lá resolver isso. Aí os dois sofrem. Um sofre na intensidade, o outro sofre no relaxo, porque poderia ter resolvido antes, não resolveu, gera mais problemas. E o outro que poderia ter resolvido depois, resolveu antes, gerou mais conflitos. Mas os dois são usados por Deus, irmãos. Os dois, assim como Eliseu e Elias. Amém? Amém, igreja? O que o Elias fazia frequentemente? Denunciava pecado, anunciava juízo e confrontava os reis. Direto, na lata. Era desse jeito. Eliseu falava de maneira mais calma e orientadora.
Ele era assim, ó, deu ao povo para comer, né? Então uma hora lá multiplicou os pães lá, e ele falou assim lá em 2 Reis 4:43, dê ao povo para que coma, e ainda vai sobrar ainda, e sobrou. 2 Reis 5:10, ele fala para o Naamã, vai no Rio Jordão, ele manda mensagem, mergulha lá 7 vezes, você vai sair curado. Ele poderia ter chamado a atenção dele e falado, quem é você para vir pedir cura aqui? Vocês são dos sírios, vocês estão querendo destruir Israel, vocês sequestraram pessoas daqui, inclusive a menina que está na sua casa era daqui, você levou embora. Não. Ah, você quer ser curado? Mergulha no Rio Jordão 7 vezes, você vai ser curado. Elias, se fosse Elias no lugar de Eliseu, irmão, já ia dar no meio do Naamã, não ia resolver dessa maneira, amém? Mas ele não, o Eliseu era dessa forma que ele resolvia. Característica da fala de Eliseu: prática, instrutiva, cuidadosa, menos explosiva, né? Mesmo quando corrigia alguém, normalmente havia tom de direção e solução. Mesmo na hora da correção, parece que ele estava instruindo, né? Vai lá, faz tal coisa, amém? Diferença na forma de enfrentar problemas. Como que eles enfrentavam? Elias enfrentava com confronto público, no meio de todo mundo. Tá todo mundo, inclusive na hora do monte lá que está no Carmelo, tinha pelo menos 850 profetas, fora o povo que está ali reunido. Então tinha muita gente, irmãos, naquele lugar. E aí ele confronta no meio de todo mundo. Ele era desse jeito. O Eliseu era mais na dele, mais sossegado. Elias desafia sozinho centenas de profetas de Baal. Qual que era o método? Confronto direto, guerra espiritual explícita, ou seja, todo mundo sabia que está tendo um problema, todo mundo sabia, não escondia de ninguém. Demonstração pública do poder de Deus, derrama fogo do céu, queima todo o altar. Vai os soldados de Acasias, 50 soldados e mais um comandante atrás dele. O que Elias faz? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. Matou 51. Veio mais 51, ele falou de novo, matou mais 51. Então o cara era desse jeito, amém? Ele era dessa maneira que ele agia. Eliseu enfrentava e resolvia muitos problemas através de sabedoria. Eliseu já era diferente, resolvia através de sabedoria prática. Vamos resolver aqui do jeito mais prático. Então ele resolvia diferente. 2 Reis 6:6, que nós já lemos. O que ele fez? Coloca o cabo do machado aqui e vamos fazer esse machado voltar. Restaurou o machado, devolve lá para o dono. Você não pegou? Tem que devolver. Se fosse Elias ia falar o quê? Seu irresponsável, por que pegou emprestado? Mas Eliseu não, coloca a madeira aí que o machado vai subir. Subiu o machado, amém? 2 Reis 6:17, está tendo ali uma pressão ali dos soldados da Síria em volta da casa de Eliseu. Está o Eliseu lá dentro e está o servo dele lá dentro. Aí o servo acorda cedinho, porque era responsável, então acordou de madrugada. Quando ele olha para fora, um monte de soldados e cavalos de guerra vindo em direção a ele. O que ele grita? Senhor, estamos perdidos. Um monte de soldado de guerra vindo aqui. Aí ele olha para ele e fala o quê? Calma, maiores são os que estão conosco do que os que estão com ele. E ele ficou olhando aqui, não via nada. Aí o que ele faz? Senhor, abra os olhos para que veja. É desse jeito. Elias ia falar como? Você não está buscando ao Senhor não? Não está cumprindo o que o Play falou aqui do altar? Mateus 6:6, você não está orando na sua casa? Abre os seus olhos, ô seu perdido, desviado. Eliseu não. Senhor, abre os olhos para que veja. Aí ele abriu os olhos e enxergou tudo aquilo, amém? Eliseu agia dessa maneira. Então o método do Eliseu como é que era? Era uma intervenção calma, tinha discernimento ali para falar com as pessoas, orientativo, né? Orientava. Milagres ligados à necessidade humana. Os milagres de Eliseu eram ligados à fome, à água, a purificar o alimento, purificar a bebida. Era desse jeito os milagres dele. Multiplicar o azeite da viúva que estava sendo perseguida. Iam matar, prender os filhos dela até que ela pagasse toda a conta. Então ele vai lá e multiplica o azeite da viúva. Então os milagres dele era mais voltado para isso, amém? Diferença deles após os milagres. Como que eles agiam após os milagres? Elias frequentemente se retirava após grandes manifestações. Depois do Carmelo, que aconteceu ali, que desceu o fogo do céu e consumiu todo o holocausto, e lambeu a água toda do altar. Diz o seguinte no texto, 1 Reis 19:3: temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio a se assentar debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Então ele se isolava, irmãos, após o milagre. Após o milagre ele ia para longe, corria. Após grandes feitos ele queria ficar longe de todo mundo. Era assim que ele agia, né? Então ele fugiu para o deserto. Elias se esgotava, se afastava, entrava em crise emocional.
Isso mostra um homem profundamente humano e intenso, irmãos. Ele tinha uma humanidade que os outros talvez não iam entender. Ele era dessa maneira, amém? E o Eliseu, quando tinha milagre, continuava tudo normal, irmãos. Mudou nada. Sentava, comia junto, ficava na mesma casa junto, fazia o filho ressuscitar e estava lá junto comendo pão de novo. Ele era desse jeito, né? Eliseu continuava servindo normalmente. Mateus, no 2 Coríntios 4-6, acontece muitas coisas. Então ele realiza muitos milagres. Olha só, azeite da viúva. Ele foi lá, conversou com ela, bateu um papo, e aí ele falou para ela o seguinte: ó, você tem o que em casa? Ela falou: tem um pouco de azeite só, é o que tem. Aí ele falou: então pede vasilhas para as vizinhas. O que ele entendia? Que alguém tem que ter, a pessoa tem que ter amigos. Então você deve ter vizinhos. Pede para os seus vizinhos, porque Eliseu pensa assim: eu teria, você deve ter. Pede para os vizinhos. Elias ia falar o quê? Ih, vamos ter que multiplicar sozinho, não adianta pedir para os amigos, é nós. É igual ele falou para a viúva de Sarepta: ó, calma, não vai acabar a farinha, não vai acabar o azeite, mas é só nós, eu, você e o menino, não tem mais ninguém. Eliseu não, pede vasilha para os vizinhos, já envolve todo mundo no negócio. Aí chega as vasilhas, começa a derramar. Aí fala para o filho: traz mais uma. Ele fala: acabou. Aí também acabou o azeite. Ela chega para o homem de Deus e pede instrução: ó, multiplicou o azeite, estou cheio de azeite lá em casa. Ele fala: pronto, resolvido. Agora vai, vende tudo, paga a sua dívida e vive com o resto. Relacionamento, amém? Continuava normalmente, não se isolava, não corria, né? A ressurreição do filho da sunamita. Ele ressuscita ali o menino da casa dela, e ele permanece morando lá, permanece no lugar, não se isola, não muda, ele continua a vida normal, como se nada tivesse acontecido. A purificação da panela, que está lá no capítulo, se eu não me engano, de número 4. O que ele faz? Come junto com eles, está sentado junto com eles lá na hora. A multiplicação dos pães para os profetas, ele está no meio de 100 profetas. Elias não ia ficar não, irmãos, no meio de tanta gente, tanto que ele achava que só tinha ele. O Eliseu não, no meio de 100 profetas, ele fala: dê ao povo que come, e ele está lá junto com eles, e ainda junta os pão que sobrou. Machado flutuante, está lá no meio do rio com eles, pegando madeira, amém? Esse era o jeito dele agir após os milagres, permanecia, amém, irmãos? Então o que Eliseu demonstrava? Constância, estabilidade, continuidade ministerial. Elias toda hora parece que ia acabar, toda hora parece que ia parar. Eliseu não, Eliseu parece que era aquele cara que nunca ia dar fim, tá continuamente ali, amém? Diferença no tipo de milagre deles. Os milagres de Elias: milagres ligados ao juízo, autoridade, fogo, seca, confronto espiritual. Era esses os milagres de Elias, confrontando, trazendo autoridade, seca, era isso que ele fazia. Então ele trouxe fogo do céu, seca para Israel e destruição dos soldados de Acasias. Matou lá 102 pessoas. 2 vezes desceu fogo do céu. E Eliseu, como que eram os milagres dele? Restauração, provisão, cuidado, cura, vida cotidiana. Era isso, estava no meio. Era diferente, irmãos, amém? Diferente. Então ele multiplicou o azeite da viúva, trouxe cura para Naamã. Quantos de nós talvez podemos ser igual Naamã, irmãos? A gente sabe, a gente ouve o profeta falar da cura, só que a gente quer do nosso jeito. O Eliseu mandou um recado para ele e falou assim: fala para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ficar com a pele perfeita, vai ficar intacta, como de um bebê. O que ele fala? Justo no Jordão, não tem rio melhor lá na Síria, não tem lá 2 rios maravilhosos lá, por que eu vou ter que fazer aqui? Irmãos, quantos de nós somos igual a Naamã? A gente quer as coisas do nosso jeito, se não for do nosso jeito não dá. E aí a gente fica questionando e quer as outras coisas. Aí o soldado falou o que para ele? Meu senhor, se ele pedisse algo difícil você não faria. Inclusive ele veio com um monte de peças de prata, de ouro, roupas, alimentos para trazer de presente. E o homem de Deus não pediu nada disso. Ele só falou: mergulha 7 vezes no Rio Jordão, está resolvido. Mas ele queria do jeito dele. Ele ainda fala assim: pensava eu que o homem de Deus viria, colocaria a mão nas feridas, esfregaria e sararia a lepra. Às vezes, irmãos, a gente quer a cura do nosso jeito, e o Senhor tem outro jeito de curar. Às vezes a gente quer cura estando longe, Deus quer você perto. Às vezes a sua cura é se relacionando e você quer estar longe. Às vezes a sua cura é trabalhando e você não quer fazer nada. Às vezes a sua cura é mudando e você não quer mudar de jeito nenhum o seu jeito. E o Senhor só está falando: muda. E você permanece do mesmo jeito. Então nós precisamos entender que às vezes o Senhor derrama a cura, derrama a forma, e a gente não quer fazer. Amém, igreja? Então que a gente possa seguir a orientação. Então multiplica a comida, né?
O Eliseu era desse jeito, purificava a água estava amarga lá. Se eu não me engano é da água. Isso mesmo, ele manda trazer sal. Joga sal bem na fonte, não está nascente da água, e a água fica pura. Ele fazia isso no meio do povo, amém? Para poder suprir a necessidade. Diferença no tempo de ministério deles, da continuidade do ministério. Elias foi curto, explosivo. O Eliseu foi contínuo, longo, amém? Eles eram diferentes também no tempo, né? Diferença emocional deles. Elias demonstrava oscilações emocionais muito fortes. Quando ele fala, basta, toma agora. Ó Senhor, a minha alma, não quero mais, bastou. Ele tinha um limite dele, o pavio dele era curtinho, né? Então ele tinha intensidade emocional, cansaço, solidão, medo após os confrontos. Já o Eliseu não era assim. O Eliseu, ele parece uma pessoa emocionalmente mais estável, né? Mais tranquilo, né? Mesmo no momento da crise. Está no meio da guerra, os soldados estão em volta da casa. Ele ora, Senhor, abre os olhos do homem para que veja. Aí quando ele ora, o homem abre os olhos. Ele viu lá um monte de soldado. Ele viu os carros de fogo depois dos soldados. E ficou, tamo tranquilo. Aí os homens chegam perto da casa de Eliseu. O que ele fala? Senhor, segue-os, cega eles. Aí eles ficaram cegos. Eliseu pega esses camaradas, todos os soldados, leva para o centro de Samaria, para o meio da cidade. E aí depois ele ora novamente: Senhor, abre os olhos desse homem. Como é que seria Eliseu, irmãos? Senhor, fulmina esses soldados, vieram contra o seu povo, mata tudo. Eliseu não. Senhor, abre os olhos. Aí abriu os olhos. Aí o rei de Samaria pergunta para Eliseu: o que eu faço agora? Tipo assim, esses dias eu falei isso para a esposa lá em casa. Aconteceu uma cena, eu falei assim: querida, o que eu faço agora? Quando eu cheguei nessa parte. Aí ela falou: agradece. A Esther fez alguma coisa lá, depois eu lembro, nem lembro o que foi. Aí ela falou assim: agradece. Eu falei: tá bom, vou agradecer. Então ele chegou nessa parte, o rei está lá no meio da cidade. Os caras que é contra ele chega no meio da cidade, está ali, e ele pergunta para o rei: e agora, o que eu faço? Os caras que é contra nós, está aqui no meio da cidade, como que eu faço? Aí o que Eliseu falou? Mata todo mundo. Não, serve um banquete para eles, dá comida e água para eles. Aí que serviu lá aquele banquetão, fez as comidas, serviu, eles comeram tudo. Aí o Eliseu falou para eles: agora fala para eles que pode voltar para sua terra, para o seu senhor. Irmãos, a forma dele agir era muito diferente, irmãos, muito diferente, não era igual a de outras pessoas. Inclusive, se a gente for olhar aqui, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Isso aí é no capítulo 6, né? Essa loucura aí que está acontecendo aí, né? Não, capítulo 6, onde que é? Estou perdido aqui, irmãos. Eliseu faz flutuar o machado. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios, no capítulo 6. Lá no finalzinho, no versículo de número 22, ó. Segundo Reis 6, 22. Respondeu ele, né? O Eliseu respondeu para o rei: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais intervenção, investidas na terra de Israel. Então a forma dele tratar as coisas era diferente. Até acabou com as guerras, diminuiu a guerra naquela época, amém? Então ele agia dessa maneira. O Eliseu, ele era firme, estratégico e sereno, irmãos, amém? Agora uma outra coisa deles: ambos apontavam para aspectos diferentes do caráter de Deus, tanto o Eliseu quanto o Elias. O Elias, ele demonstrava um caráter de Deus com relação à santidade, zelo, confronto contra a idolatria e autoridade divina. É isso que Elias trazia. E o que Eliseu trazia? Misericórdia, cuidado, proximidade, provisão divina. Irmãos, os dois eram muito importantes. Os dois eram muito importantes. Só que um trazia muito confronto, muitos desafios, né? Agora o outro não, o outro trazia cuidado, misericórdia, proximidade. Eles eram dessa maneira, amém? Glória a Deus. Agora, irmãos, falando aqui sobre esses dois rapazes, o que existe de muito importante aqui, que inclusive quando eu comecei a meditar sobre as pessoas, foi isso: que Deus usa, irmãos, a personalidade que nós temos.
da forma que nós somos. Ele vai usar a nossa personalidade. E o Senhor usou aqui o silêncio e a intensidade de Elias, e também a proximidade e estabilidade de Eliseu. Assim como ele usa o seu silêncio, o seu isolamento, mas ele usa também a proximidade de uns, o cuidado, o amor, querer toda hora estar abraçado. Tem hora que o Play fala aqui de cima, o eu, dê a mão pro seu irmão, fala com o seu irmão. Tem gente que ama, mas tem gente que odeia, porque nós temos personalidade diferente. Na hora que fala abraça alguém, tem gente que sai correndo, tem gente que corre para nem abraçar e nem ser abraçado, porque nós temos personalidade diferente. Mas o fato, irmãos, é que nós todos podemos ser instrumentos na mão de Deus, amém? Nós todos somos e devemos. Eu passei a enxergar o Elias de uma maneira diferente depois que eu estudei sobre eles. Eu falei, Senhor, o Senhor aprovou Elias, assim como o Senhor aprovou Eliseu. Só que cada um teve o seu jeito de agir. Então 2 homens diferentes, mesmo Espírito, irmãos, mesmo Deus, mesma missão. Qual que era a missão deles? Chamar o povo de volta para o Senhor. Então assim somos nós, amém, igreja? Nós temos uma missão, e a nossa missão é chamar o povo de volta para Deus, amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Vamos colocar de pé, que no nome de Jesus vamos orar pelas nossas vidas, né? Você ora pela sua vida, meus irmãos, cada um pela sua, tá bom? Porque se em algum momento, por causa do seu jeito de ser, você achou que não tinha jeito, não dá, o Senhor não pode te usar, não sei, qualquer coisa, você pode ter pensado assim que não tem mais como. Nós vamos orar para que você permaneça firme, porque o Senhor mostrou aqui através dessa palavra que o Senhor usou eles do jeito deles, assim como o Senhor pode te usar do seu jeito, amém? Amém, igreja? Então ore pela sua vida, tá bom? Ainda mais se você já pensou em desistir, já pensou em parar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela minha vida, pelos meus irmãos, ó Pai. E assim eu te peço, Senhor, que cada um de nós, Senhor, possamos nos avaliar. Eu coloco a minha vida na sua presença e eu quero te agradecer, Senhor, porque até hoje, ó Deus, eu não lembro de situação onde eu pensasse em desistir. Mas eu conheço tantas pessoas à minha volta, Pai, que tantas vezes pensaram em parar. Isso, Pai, porque cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem uma forma diferente de enfrentar as coisas, ó Deus. E eu te peço, ó Deus, que a minha vida e dos meus irmãos possa permanecer firmes em Ti. Nós temos um propósito, Senhor. Nós temos um chamado do Senhor, que é fazer com que todos os povos dessa terra se voltem para o Senhor, ó Pai. Que todos eles um dia estejam na eternidade declarando santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor, possamos ser usados por Ti, em nome de Jesus, para a honra e glória do Seu santo nome. E que os Seus filhos permaneçam firmes, constantes, inabaláveis, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Dê uma salva de palmas ao nosso Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Estende suas mãos aos céus, feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado por essa terra, e todos digam amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma salva de palmas ao